Quality Cast by Marcelo Kim. Olá amigos, mais um Quality Cast. Olha só, esse é o podcast oficial do Nex. Você que ainda não me conhece, me siga lá no Instagram, Marcelo Kim _. E o mais importante, antes de começar, a gente espera que você dê um like, compartilhe, senão os convidados não darão uma palavra, vocês não vão saber de nada que eles sabem. Olha só, esse é o podcast oficial do Nex, que vai ocorrer dia 17 e 18 de outubro, desta vez lá no Expo Center Norte. O Nex vem cada vez mais forte, só que agora ele está muito mais musculoso, com grandes marcas na exposição e um show de aulas, o Arena, casos clínicos, salas simultâneas. Realmente é um divisor de águas, é o evento que mais cresce. Um abraço lá para o Gustavo e toda a galera da E4. Hoje os nossos convidados realmente têm uma experiência muito longa. Estava falando com eles aqui com as câmeras ligadas. Vocês aí peguem o bloquinho de notas, chame pai, mãe, amigos, profissionais da área da saúde, porque a gente vai falar bastante coisa aqui de saudabilidade, prevenção da doença, qualidade de vida, os mitos, né, que eu aprendi muita coisa aqui já antes de começar. Tem muita coisa aqui para vocês escutarem e passarem à frente. Eu não costumo ler currículo, mas dessa vez eu vou ler, porque vale a pena. Os nossos convidados, então, são o Hamilton Rochel. Tá certo? Tá ótimo. Não deve ser assim. Você olhou com cara de... Então, mas parece que Rochel tem variações. Ah, tá. Rochel, Rochel. Ah, tá. Se chamar, eu atendo. Tá. Não, ele bem. atendeu. Então eu vou continuar. Olha só. Diretor científico do Centro de Medicina do Estilo de Vida da Faculdade de Medicina da USP, professor e pesquisador da USP, nutricionista e fisiologista. Tem muito mais, mas ele tem vergonha de mostrar o currículo dele. Então só tem essas linhas aqui, que é bastante coisa. Vitor Pinheiro, fisioterapeuta esportivo, especialista em lesões musculoesqueléticas. Atua na Care Club São Paulo, com foco em prevenção de lesões, técnicas de recovery e reabilitação de atletas, amadores e profissionais. E também professor convidado de pós-graduações e colaborador da Unifesp CETE, tá certo? Se fala CT, né? Sete. Tá, com C. Isso aí. Obrigado, boa noite, obrigado por terem vindo. A gente sabe que deixar os afazeres para gravar um podcast às vezes não é fácil, né, para o profissional estar aqui. Muito obrigado, boa noite aos dois. É um prazer estar aqui. Acho que vai ser um papo bem bacana. Estou muito feliz em poder participar. Legal, Obrigado então. Vamos com tudo então? Sim, só um detalhe. É Vitor Alves, tá? Vitor Pinheiro, senão começa a seguir um fake lá Tem isso aí. aí vai dar problema aí. Vitor Alves. Depois vamos dar o endereço eletrônico dos dois aqui para que não haja esse tipo de coisa. Tá, Joé, muito obrigado. Imagina. Olha só, eu quero lançar algumas, não polêmicas, mas descortinando aí algumas coisas que o consumidor final, até mesmo o profissional da área da saúde, às vezes acaba pensando em túnel, né? Estava até conversando com o Hamilton aqui, de coisas que a gente acaba indo seguindo a cenoura, perseguindo a cenoura e realmente não é legal. Pensando em proteína, começando pelo Hamilton aqui, poxa, tantos anos, né? A gente fala da proteína, a importância da proteína, mas a minha opinião, eu vou dividir com você e você me corrige. Então eu estou aqui, você sabe, há tantos anos no varejo, né? E atendo todos os colegas da área da saúde. O que eu percebo que ainda existe uma confusão e também um preconceito muito grande sobre a ingesta proteica, da onde ela vem, a fonte e o quantitativo. Tá. E também vejo, não sei se eu estou certo, mas inclusive dos próprios atletas, teve um papo lá no American College há 2 anos atrás, que o grande medo dos cientistas lá, dos seus parceiros, é o medo que o próprio atleta tem da ingesta proteica e a carbofobia. Então como é que pode, em 2025, ainda ter essa confusão sobre a ingesta proteica? O que você tem para nos dizer sobre a proteína? Eu acho que essas dúvidas, elas não se limitam, embora na proteína isso esteja muito presente, não se limitam à proteína em si, mas à nutrição como um todo, Verdade, né? Eu claro. acho que Isso mesmo. O grau de imprecisão da informação e como a gente, não necessariamente o cientista, o nosso mal é comunicar mal, né? Eu acho que esse é um meia-culpa importante. A gente fala entre nós. Então, quando a gente escreve um artigo, está numa linguagem muito pouco acessível
por profissional da área, que dirá para a população em geral, ou para o jornalista que tenta fazer uma matéria para cobrir aquilo e tal. Então, eu acho importante até esses espaços, essas oportunidades de discutir informação nutricional baseada em evidência, baseada em ciência, porque é uma das formas que a gente tem talvez de alcançar a sociedade com informações que a gente julga mais precisas ou melhor formuladas. Então, de maneira geral, a nutrição ela está bastante vítima de desinformação e de informações sempre muito enviesadas com algum interesse comercial por trás, esse tipo de coisa. No aspecto específico da proteína, acho que tem várias coisas que a gente pode desembalar aqui a partir da sua pergunta, e eu não vou tentar fazer todas elas, porque senão a gente vai ficar aqui horas, eu vou dar vou soltar e ver o que você quer puxar. Mas em relação, por exemplo, a sua importância para o suporte ao anabolismo muscular, que parece ser talvez a conta mental mais típica que as pessoas fazem, né? Eu preciso da proteína para aumentar a massa muscular. Quando a gente era criança, a mãe ou a avó falava tem que comer o bifinho para ficar forte. Não Como tinha... se fosse só essa função da proteína. Exatamente. Mas enfim, é uma função é uma leitura, de fato. é um recorte. E é uma função de fato. Claro. Mas talvez a gente dê muita importância ou atribua um efeito de uma magnitude que ela não tem. Ela é fundamental sim, sem um aporte proteico adequado você não consegue aumentar a sua massa muscular, mas é importante entender também que isso não é mágico, não é do tipo assim, se eu não suplementar, ou se eu não readequar, ou se eu não fizer uma estratégia nutricional rica em proteína e tal, eu não vou ter músculo, eu vou ganhar muito menos músculo. É a diferença entre o Mr. Olímpia e o cara da... Não é isso, obviamente não é isso, mas as pessoas têm essa fantasia, ou têm esse tipo de transferência de responsabilidade que é muito feita, né? Quando a gente pensa em estilo de vida e tal, é sempre atribuir a responsabilidade a alguma outra coisa e tal. Então, o fato é, sim, proteínas são absolutamente fundamentais para você construir músculo, seu efeito é menor do que aquele que a gente imagina. E em relação à fonte, que aí eu acho que é um ponto de confusão bastante interessante, por muitos anos vendeu-se a ideia de que as fontes proteicas de origem animal eram muito superiores às de origem vegetal para dar suporte ao anabolismo muscular. Então, um atleta vegano, um atleta vegetariano, um culturista que não fizesse o consumo de proteínas de origem animal, estaria fora do jogo automaticamente. Exato. Então essa era também aquela história do ovo, não sei quantos ovos, né? Muita carne, muito whey, Antes era o caseinato, chegou a vender muito caseinato, provavelmente. Muito. Então, aí depois saiu aquela matéria na Time que era inflamatório, não sei o quê. Enfim, aí a gente vai embora. Vai embora. Tá certo. E mais recentemente, até com uma contribuição nossa importante do nosso laboratório, que depois foi replicada e hoje já está muito bem entendido até na literatura, que fontes vegetais ou animais indiferem em relação à sua capacidade de dar suporte ao anabolismo muscular, se oferecidas na quantidade adequada. E aí sim a gente pode ter várias discussões que mas como é que eu atendo a um aporte proteico para um paciente vegano ou vegetariano só a partir da alimentação, porque os alimentos de origem vegetal são menos densos em proteína, eles têm menos proteína por caloria ou por peso do que os animais. Sim. Então é talvez menos simples de você equacionar isso, mas não impossível. Aí você tem os suplementos, a combinação, você falava aqui antes dos blends. Então blend, quando você pensa em blend de proteína vegetal, parece a melhor ideia, porque me estendendo um pouquinho, o que faz diferir uma fonte proteica animal de uma vegetal é o seu perfil de aminoácidos, como também falávamos aqui no bastidor antes de começarmos. E em especial a quantidade de aminoácidos essenciais que essas proteínas têm. Podemos até entrar no lance da biodisponibilidade, na digestibilidade, que tem a ver com a biodisponibilidade e tal, mas podemos deixar isso de lado só para avaliar o perfil de aminoácidos. Então, quando você avalia
proteína isolada por proteína isolada, a de origem animal vai ter sempre um perfil de aminoácidos ligeiramente superior ao da proteína vegetal. Tá. É errado dizer que as proteínas vegetais não têm todos os aminoácidos essenciais. Elas têm. O que tem são em quantidades menores. Até ontem falava-se isso mesmo. Falava que não tinha, Isso, né? isso. Não é que não tem. Tá lá, mas está em quantidade Tá. menor, ou a gente pode até qualificar e dizer que é insuficiente, ou qualquer coisa assim. Então, quando você combina proteínas vegetais, isso dá muito certo. Ou você aumenta muito o aporte de uma isolada, ou você combina proteínas vegetais, e você deve ter um monte aí na loja de combinação de Sim. soja com ervilha, arroz com não sei o que lá. Exato. E aí elas se combinam muito bem e passam a entre aspas, equivaler, em termos de perfil de aminoácidos, a uma proteína animal. E quando você testa head-to-head ali, você vai ver que dá na mesma. Né? E dá na mesma tanto quando a gente pensa em mecanismos que levam à hipertrofia, quanto o mais importante, que é o tipo de estudo que a gente é mais especialista em fazer, que são os estudos clínicos, que é para ver desfecho. Tá, tô vendo aqui mecanismo, se aumentou síntese proteica e tal, mas não é isso que interessa. O que interessa é se aumentou músculo de fato. Isso a gente mede. É mensurável também, e é o tipo de estudo, de novo, que a gente tem feito e faz há muitos anos. Quando você faz um estudo desse, você dá proteína o suficiente, seja vegetal ou animal, os caras ganham músculo igual. Né? Então, É incrível como muda, né? Como esses mitos vão mudando e a onda vai... Você que não quer se angustiar muito, cuidado com o que o Doc vai falar aqui, porque você vai, mas é muito curioso. É muito curioso, porque a gente tem essas falas como uma verdade, né? E aí quando despressuriza nesse nível, assim, de maneira super transparente, a gente fala, porra, quantos Poxa, anos... mas não ouvimos isso por tanto tempo, né? Justamente. Será que estavam enganando a gente? Calma. Vitor, me fala uma coisa. Também é super complexo, mas todo o meu tempo aqui de varejo que eu atendo aí os pacientes, a galera, as assessorias, a gente vai conhecendo, né, as provas, etc e tal. Quando a gente fecha os olhos, a gente consegue imaginar, acho que sim pelo volume, mas me faz um recorte das lesões de ontem, de hoje, e quais serão as lesões de amanhã. É o volume de praticantes de atividade física que nós temos e, obviamente, as lesões vêm. Seria vigorexia, eu começo a treinar demais, eu tenho problemas, eu estou nervoso, então eu treino, eu quero volume, porque eu acho que volume é que vai me levar ao resultado. O que está acontecendo hoje? Qual é a fotografia aérea hoje, quando a gente fala de lesões, desde uma fascite plantar até um ombro congelado, enfim, como é que está isso? Essa é uma questão, né, que a gente poderia ficar horas e horas discutindo justamente sobre esse tema, né, sobre essa temática. E quando a gente fala, a minha prática hoje, eu, por mais que seja envolvido na pós-graduação, eu não posso me considerar um pesquisador. Né? Sou muito mais um clínico, né, que se interessa, que gosta muito de pesquisa, de ciência, tenta aplicar a ciência na prática, né? Mas muito mais um clínico, né? Então eu lido com esse público que é o praticante, e aí principalmente de esporte de endurance, né? Então principalmente corredores e triatletas. Esse é o principal público que eu atendo hoje na clínica. E a gente fala hoje assim do boom da corrida, né? A corrida, ela não teve nenhum momento, nenhum recorte histórico que ela diminuiu o número de praticantes. 18 milhões de corredores nós temos hoje, segundo o Strava. E é muita coisa. Né? E é muita coisa. E é esse atleta recreacional ou não que vem até o serviço de fisioterapia, de nutrição, de medicina esportiva, de ortopedia, que vem consumir no varejo. É o heavy user aqui, né? Sim. Então, essa pessoa que a gente tá lidando, e é dessa pessoa que a gente está falando. E aí, por isso mesmo você já citou, né? O Strava, por exemplo. Então, o Strava hoje é muito mais do que uma plataforma de dados. É uma forma também de interação social. Quase uma rede social, né? Dizem rede que se social, você não está registrado saúde, no Strava, você não treinou, não é você isso? não correu. Na verdade, eu diria que você nem existe.
Então, Ela isso- me fala, a Rosana está sempre conosco aqui dando entrevista, ela falou exatamente o que você está falando, Vitor. É um pertencimento, tem tudo isso aí. A comunidade. Que tem aquele Sim, senso de comunidade. Eu queria achar o né? nome, é a comunidade. Então, assim, o que talvez tenha mudado é o perfil do praticante. Né? E hoje, é o perfil que a gente tem na clínica, antes esperava-se o quê? Do atleta recreacional, de endurance. Pessoa que já está relativamente ali com alguma carreira, talvez teve alguma decepção amorosa, ou simplesmente já tem um momento que eu preciso me cuidar, dediquei muito tempo da minha vida para o trabalho, para estudos. Infartou 2 vezes, né? E agora eu preciso me cuidar. Né? E agora eu preciso me cuidar. E aí eu começo no ciclismo, começo na corrida. Hoje, a gente tem jovens, né, pessoas que estão na graduação, que estão ainda no colégio, começam a correr. Né? O que é excelente. Né? A gente não pode deixar de levar enquanto fins epidemiológicos, então em termos de saúde populacional, isso é ótimo. Sim. Porém, a gente tem alguns riscos, né, com relação a... A gente poderia falar assim, falta de informação, mas eu diria até excesso de informação. Eu estou entendendo. Esse é o ônus do negócio. Que bom que está acontecendo tudo isso. Que bom. Porém, Que tem bom. esse detalhe. Que bom. Claro. Mas Vamos administrar e pontos isso. negativos, ou pontos a serem melhorados, né? Sim, Quais seriam sim. eles? Então, a informação. E profissionais da saúde, simplesmente a gente ir criticar, né? Falar mal daquele influenciador, blogueira, é um absurdo. Tá falando. Então, mas e do lado de cá? Enquanto você não se diz um profissional de saúde, alguém que tenha uma informação, que tenha bagagem, o que a gente está fazendo para contribuir com a população? Então, por que não? Se você se considera capaz, vamos passar essa informação adiante. Né? Então, esse aqui, bate-papo, é para isso também. Sim, claro. Né? Que a gente possa contribuir com a população abordando esses temas aqui O também. que vocês acham justamente sobre isso? Você tem uma função, Doc aqui tem outra, assim por diante. Como é que fica essas equipes multidisciplinares e transdisciplinares? Porque para cuidar da saúde do indivíduo, por exemplo, eu vou lá no Vitor Alves. Aliás, os 2 ombros fodidos eu não consigo nem mexer, mas enfim, é 1 ano. Muito bem. Porém, você não tem a minha pasta completa. Exemplo, do meu nutri, do meu cardiologista, o dermatologista, o que for. O padrão ouro seria que você tivesse informação do que na íntegra, da minha singularidade, do que está acontecendo. Exato. Não? Seria o ideal, né? Eu acho que isso pega, né? É difícil ter um lugar assim, vai. É difícil. Nas clínicas e tal, sim, né? Sim. O controle controlado da Care ou de outro, né? Enfim. Mas eu acho que tem gente trabalhando nisso, né? Em sistemas de integração de dados. Eu acho que hoje com a evolução tecnológica Sim, e com também. wearables e etc., eu acho que isso eventualmente vai deixar de ser uma questão. Eventualmente. Eu também acho. Porque tem gente trabalhando muito sério nessa integração entre sistemas e Isso é muito mais assertivo, né? e capturação e captura de dados e centralização disso vai virar obviamente é um comércio, né? Vender dado hoje é um baita negócio. Mas descontando isso tudo, você falou da multidisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Isso. E talvez, para quem esteja nos ouvindo, é importante entender que não são sinônimos, né? E que por muito tempo equipes multidisciplinares foram uma coisa meio trendy, assim, mas trabalhava o Vitor, não especificamente, mas o Vitor, o médico, o nutricionista, o profissional de educação física, isolados, mas no mesmo ambiente. Isso se chamava de uma equipe multidisciplinar, sem uma integração real. Ela é multi mesmo, mas... Ela é multi, mas ela não é trans. E a transdisciplinaridade é que traz relevância para essa abordagem. Então, eu entendo um pouco do que o Vitor faz, o suficiente para poder interagir com ele e passar para ele as demandas que eu tenho do trabalho dele para que o meu funcione e vice-versa, e essa integração acontece entre todos os profissionais e a coisa funciona melhor, mas também depende de uma equipe que obviamente... Muito azeitada. Exato. E o paciente está ganhando, diga aí. E não adianta a gente
falar que a gente faz isso. Na prática, isso de fato Sim. não acontece, né? Então é necessário que os profissionais inseridos naquele ambiente, eles de fato queiram trabalhar para isso. Exato, Não só os vender mesmos isso para o valores, cliente, os mesmos, mas que você de fato esteja disposto, porque não é fácil, né? Então tem essa parte de toda tecnologia, que eu acredito que é uma tendência, vai evoluir muito ainda. Isso é difícil mensurar preço para isso, porque o valor é algo um tanto quanto inestimável, informações, né? Mas é algo muito importante. E exemplo disso na prática, né? Então chega num primeiro atendimento, e aí é que está a necessidade de se entregar o que de melhor seja possível para esse cliente, para esse paciente, seja lá o termo que a gente venha a utilizar. Eu quero entender com quais profissionais ele está passando, ou ele já passou, e aí, no caso, quem é o treinador, com qual assessoria ele treina. Senão você não consegue ajudar, né? Ele já passou em um serviço médico. Porventura, esse profissional médico, ortopedista, médico do esporte, ele tem um contato mais próximo com esse paciente? Deixou um telefone de contato? Porque após a minha avaliação, eu vou querer entrar em contato para falar o que eu avaliei, aquilo que eu considero importante para o caso. E aí ter aquele exercício de humildade, tem informações para além daquilo que eu avaliei, que de repente passaram desapercebidas, ou você considera algo que de repente fuja do meu conhecimento, né, para que de fato a gente possa desenvolver esse trabalho da melhor forma possível. Claro. E do contrário, olha, eu avaliei isso, talvez estou disponível. Alguns pontos você talvez não tenha considerado, o que você acha, e essa troca. Né? E essa troca de informações, né? Então isso é algo na prática, né? E a forma com que a gente tenta trabalhar. Eu sinto falta, eu acho que isso falta ainda. A gente está muito longe disso. São poucos os centros que tem isso. A gente fica pelo paciente. Infelizmente abandona tratamento, são sabe? Poucos lugares que tem isso. Né? E a gente está falando de São Paulo. É verdade. Né? Você imagina, Capital. Né? O resto, 27 estados, né? Olha só, senhores, tem uma pergunta aqui que o professor Hamilton não vai saber falar, mesmo ele tendo estudado muito. Vai ser muito duro o que eu vou fazer aqui com ele, mas ele não sabe responder. Vamos ver se ele sabe. Professor, proteína engorda? Proteína tem caloria. Vai enrolar não, hein, Hamilton? Olha, qualquer Parece coisa... bobagem, mas muita gente quer saber. Qualquer coisa em excesso engorda. Então, proteína não é isento de indução de um superávit calórico no paciente. Tá. Ela tem um potencial menos adipogênico do que a gordura ou o carboidrato? Até tem, por alguns motivos. Entra num tecnicismo meio chatinho, mas ela custa um pouquinho mais os esqueletos, olha onde eu estou indo. O esqueleto de carbono do aminoácido para ser transformado em gordura vai custar um pouquinho mais em termos energéticos do que fazer o mesmo a partir do carboidrato. Então, sim, ele é adipogênico, mas ele tem um potencial menor de implicar em aumento do tecido adiposo do que um mesmo superávit calórico em carboidrato, por exemplo. Mas tem uma que você não vai saber. Bom, tá bom, saiu bem nessa. Depois vamos ver o Vitor. Quando a gente pensa, eu trago muita gente aqui para falar da senescência. Tá. Né? As pessoas estão ficando mais velhas. A gente tem que tomar cuidado, não somente no quantitativo, mas no qualitativo. Longevos com autonomia. Eu quero ter 100 anos indo no banheiro, sozinho. Muito bem. Quando esse cara chega na cidade, ele precisa de um aporte proteico bastante importante. E é a hora que ele está com pão com manteiga e café com leite. Pela mastigação e outros problemas. Me ajuda a pensar. Quando eu penso nessa pessoa de maior idade, qual o papel verdadeiro da proteína? Você me falou do blend, a gente está falando do blend, das outras fontes proteicas, né? Mas o que eu poderia falar para esse indivíduo em relação à saúde mesmo dele, imunidade? Claro que eu estou me referindo também à massa muscular, para que ele possa ter, né, imunidade inclusive, né? Que a nossa poupança, né, são os músculos e tudo. Mas como é que eu posso pensar nesse cara sobre o aporte proteico?
Olha, você tocou em vários pontos absolutamente essenciais aí quando a gente pensa no envelhecimento saudável. Talvez o primeiro deles é a gente fazer a distinção entre lifespan e healthspan, né? Que são conceitos distintos também. Quando a gente pensa em expectativa de vida, a gente meio que deu conta disso, né? As pessoas vivem mais, de fato. A expectativa de vida aumentou assim significativamente. Outro dia eu escrevi um artigo para uma coluna ali no Jornal da USP e eu fui buscar uns dados de expectativa de vida quando meus pais nasceram. A expectativa de vida... 35, 40 anos? Década de 20? Meus pais nasceram no final dos anos 40. 40? Pós-guerra? Pós-guerra. Tá. E eles eram os tais dos baby boomers. Baby boomers, né? Uhum. E a expectativa para o baby boomer era em torno de 40 e poucos anos. 40 e pouco, né? E hoje é 70 e poucos anos. É. Né? Então, assim, a expectativa de vida mudou significativamente. Verdade. O que a gente precisa atentar é para o ponto que você trouxe, é o health span, o quanto tempo eu passo sem a necessidade de um cuidado médico, né? Porque isso vai me garantir qualidade de vida, isso vai me garantir autonomia, isso vai me garantir um tempo de vida de qualidade de fato. Porque você manter o sujeito, entre aspas, né, vivo, mas acamado ali no aparelho e tal, isso obviamente não implica em qualidade de vida agregada qualquer, né? E nesse sentido, o músculo esquelético tem um papel muito importante. A conta mais óbvia que as pessoas fazem é que o músculo é importante para o movimento. E obviamente que é fato, né? O músculo é fundamental para o movimento, para a locomoção, para a postura, até a musculatura respiratória, etc. A funcionalidade desse equipamento chama-se músculo, né? O quanto ele é funcional para aquilo, né? Isso. Mas esse perfeito. Acho que é chave isso que você falou. Mas a gente pode e deve pensar o músculo por além do seu aspecto mais fundamental, que é o movimento, em outras funções que são absolutamente vitais para o indivíduo. Me dá um exemplo. Por exemplo, você falou, a função imunológica. Por exemplo, a regulação do metabolismo. Por exemplo, a gente não estoca proteína ou aminoácido, mas, entre aspas, o músculo funciona como uma espécie de reserva de aminoácidos para a situação de um estresse catabólico aumentado. Eu vou fazer uma digressão aqui, mas acho que ela é interessante. Durante a pandemia... Ficou muito claro, né, Hamilton? Muito. E Isso olha o foi exemplo que eu vou trazer para você, que você vai facilmente vir vários exemplos, infelizmente, na cabeça. Durante a pandemia, no nosso hospital, lá no Hospital das Clínicas, o Instituto Central foi transformado num centro específico para lidar com pacientes Covid. E foi uma época que a gente pôde contribuir muito com pesquisa nessa área. Então, no ápice ali da pandemia, a gente estava dentro do que se chamou covidário ali no Instituto Central, coletando dados e tentando entender como a Covid afetava a saúde muscular dos pacientes e como isso afetava o prognóstico desses indivíduos. Então, um dos trabalhos que a gente fez foi o seguinte: a gente avaliava a saúde muscular desses indivíduos no momento da admissão, e a saúde muscular era aqui mensurada pela quantidade de músculo, pela área muscular da coxa, a gente com ultrassom media isso, e a força de preensão, que é um proxy para a força global do sujeito. O cara acamado, com Covid, obviamente que não podia fazer muito mais do que isso, sim, mas eram boas medidas porque a gente queria. E a gente avaliava, para aqueles que tiveram a felicidade de sair andando do hospital, avaliamos também na alta médica. Então a gente tem aqui dois dados. Primeiro, a saúde muscular no indivíduo, e o que isso representou em tempo de internação desse cara. Sei lá, o cara ficou lá 60 dias. Menos. O tempo de internação era um pouco menor que isso. Tá. Mas o fato é, aqueles que tinham uma saúde muscular melhor na admissão, passavam menos tempo internados. Foda, né? Então já mostra, e todos os pacientes idosos, isso mostra a importância do músculo para lidar com uma situação de estresse como essa, um estresse catabólico como esse. A outra informação era a seguinte: a gente avaliou também na alta, então a gente sabe o delta, como o cara entrou, como ele saiu. A própria hospitalização compromete a saúde muscular, mais ainda pela própria condição, que é uma condição inflamatória sistêmica da Covid. Então a gente sabe quanto o cara perdeu de massa e força muscular no período. E a gente acompanhou esses caras 6 meses após a alta médica.
legal. Aqueles que mais perderam durante a internação são os que mais tiveram custo com saúde no período de 6 meses após, os que mais tiveram sintomas pós-Covid e os que menos recuperaram força e função muscular e qualidade de vida. Então isso mostra para nós Saúde que pública. cuidar, exato. Isso Cofres públicos estão... tem implicação direta Claro. sobre o impacto que isso tem no Claro. sistema de saúde pública do país. E como a gente precisa cuidar desses caras antes deles terem esses eventos, porque se ele está melhor, se ele está com a saúde muscular melhor, ele vai lidar melhor com uma situação desse tipo também. Agora um outro exemplo que todo mundo infelizmente tem na família, um amigo, qualquer coisa assim. Um vozinho, uma vozinha que está bem, faz uma fratura de quadril e que assim, isso é incrível. E é Batata. um procedimento super invasivo, mas é um procedimento super bem resolvido na cirurgia ortopédica hoje. Não é nenhum mistério. O procedimento tá muito bem resolvido, sabe-se qual é existe um protocolo muito o claro prognóstico. pra isso. Hoje o paciente, dá 2 dias, o paciente está em pé do lado da cama. Verdade. Antes o cara ficava 60 dias para... Verdade. Então, não é esse o ponto, mas é uma situação de um estresse fisiológico pesadíssimo. Você tem um comprometimento da saúde muscular e geral desse indivíduo muito grande por conta da cirurgia, do tamanho da cirurgia, por conta da recuperação. Quantos vozinho e vozinha que estava super bem, ao fazer uma fratura dessa, muitas vezes nem volta do hospital para casa. Ou se volta, fica acamado e você perde o paciente em pouco tempo. Então, cuidar da saúde muscular tem implicações muito mais amplas. O músculo hoje é conhecido como um órgão endócrino que secreta as tais das miocinas, que medeiam tudo que é reação no nosso corpo. Então, ter um músculo saudável é fundamental. E aí a proteína, que era onde você... Tô aqui, Não, né? mas é bom que você deu exatamente o porquê. O porquê, exatamente. A proteína, como a gente falou há pouco, é fundamental para que você forneça a matéria-prima para o seu organismo sintetizar músculo. Agora, ao envelhecer, consumir proteína fica muito mais difícil. Fica muito mais difícil por problemas de dentição, por problemas de digestão, dispepsia, então ele tem mais dificuldade em digerir proteína, por inapetência, por outros problemas como isolamento. Então, um paciente que perdeu o companheiro, perdeu a companheira, já não tem aquele drive para cozinhar, para se cuidar ou para se alimentar adequadamente, coisa, né? ou ao se aposentar, diminui a renda, diminui o acesso, e uma série de questões, né? Além das preferências pessoais, que está muito ligada ali a uma alimentação de menor densidade. No fim. Então, são vários os problemas. E aí é que entra, eu sempre brinco quando eu dou, e eu falo muito sobre proteína, uma das linhas muito fortes no laboratório, tá todo mundo ali, fortão ali, esperando falar quanto o cara precisa tomar. Cara, quem mais precisa é sua avó, não é você. Tipo, quanto de proteína por quilo de peso corporal? Fala aí, Doc, o que eu tenho que fazer? Quem mais precisa que ele diga 12 por quilo. É sua avó, não é você. Mas quantas vozinhas entram na loja para comprar proteína? Melhorou, mas ainda assim é uma fração, né? Claro. Então, muito bom. É uma coisa muito difícil, porque introduzir na alimentação implica em mudar hábito. Você já deve ter feito 85 podcasts sobre isso, sabe que é difícil. Não é fácil. E o suplemento tem uma certa rejeição também. Ainda então, tem. Funciona. Melhorou, mas ainda tem. Temos alguns exemplos bons no laboratório e na literatura, mas ainda assim tem uma certa ressalva. Mas respondendo, o fim da história é super importante para o paciente idoso. Não, explicou super. Vitor, me fala uma coisa. Aproveitando da aqui sua área. esse gancho esse comentário do Hamilton sobre essas fraturas, né, na população idosa, que essa é uma das coisas que a gente vai debater na nossa palestra também, junto com o Nicastro, no NEX, que é o nutricionista, né, que a gente tem essa oportunidade de trabalhar junto. Então, quantas e quantas vezes eu vou até a sala do Nicastro para discutir um caso na frente do paciente. Vitor, eu estou avaliando aqui o Kim, que é atleta, ele faz isso, faz aquilo, mas ele está com uma dor no ombro. O que você acha que pode dar de orientação? Não é uma consulta que a gente está fazendo naquele momento, mas perguntas breves, então um acolhimento, algum auxílio. Ele não foi lá buscando o meu serviço de fisioterapeuta. Entendi, claro. Mas para que ele possa se sentir acolhido, possa ter alguma orientação, nem que seja simplesmente, olha, eu acredito que para o seu caso seja interessante ter uma avaliação, enfim. Quantas e quantas vezes, mostrando de fato esse trabalho transdisciplinar que era que eu tinha comentado. E falando sobre
esse tipo de fratura na população idosa, né? A gente tem esse termo na literatura, fraturas por estresse, e aí a gente tem uma bifurcação aí, né, de fraturas por estresse, por insuficiência ou por fadiga. Né? Nesse caso da população idosa, a gente estaria falando por insuficiência. Né? E aí todas essas variáveis relacionadas ao que gerou essa fratura, né? Para que ele tenha tido a queda, mas antes de ter a queda ele teve a fratura. As pessoas caem porque tem a fratura e não tem a fratura porque caem. É o contrário. E tem um detalhe, desculpa te interromper, 40% do osso é proteína. As pessoas acham que não, né? Se fosse só mineral, seria como um giz. Você dá um peteleco num giz, você quebra um giz. Boa parte do osso é colágeno. O colágeno é uma proteína que dá flexibilidade ao osso e tal. Então é importante também pro osso. Lembrado, né? Exato. E aí da população esportista, né, que é algo que a gente pega muito, retomando a pergunta inicial, né, uma das lesões mais comuns, uma das mais comuns é a popular canelite. Né? It, sufixo it, a gente está falando de quê? Inflamação. Canelite, inflamação na canela. Então seria isso, de uma forma mais popular, de fácil compreensão, é justamente isso. A gente está falando de uma lesão que é muito em decorrência de sobrecarga. Né? Então, para quem estiver nos assistindo, consegue visualizar. Quem estiver ouvindo, eu vou demonstrar. Então, eu tenho um copo à minha frente. Estou dando com o meu dedo indicador pequenos toques aqui no copo. Né? Se eu ficar aqui 1 minuto, não vai acontecer nada. Mas se eu ficar fazendo isso aqui consecutivamente, vai acontecer alguma coisa. Ou o copo uma hora vai quebrar, ou se ele for mais resistente, meu dedo vai quebrar uma hora. Que é pelo jeito aqui, eu acredito que é o que vai acontecer. Tá? Eu acredito que é o que vai acontecer. Semelhante, claro, um exemplo bem grotesco, que é o que acontece nos casos da canelite, que estaria classificado na fratura por estresse. Mas canelite, meu médico falou que ainda não é uma fratura por estresse, é só uma canelite. Então mas ali, eu tô providenciando a então ali a gente lá. tem uma classificação para isso. Né? Nós temos regiões de alto ou baixo risco, que seriam aquelas de alto risco, áreas em que a vascularização não é muito boa ou cargas submetidas à tração. Então, se a gente pensar na canela, o osso é a tíbia. A parte da frente da tíbia, então, a cortical anterior da tíbia é alto risco, porque a gente está submetido a cargas de tração nessa região. E o clássico póstero-medial da tíbia, que aí sim seria a canelite, ali são cargas de compressão da tíbia. Então, ali é considerado baixo risco. Mas você não sabe, eu corro de placa. Então, esse é um primeiro ponto, né? Então, alto ou baixo risco. Após isso, a gente vai identificar qual que é o grau de evolução. E nós temos classificações para isso, para mensurar se é algo mais inicial ou se é algo que já houve um traço de fratura, que aí, de fato, tem a fratura por estresse. Então, talvez é um termo que precisa a gente repensar. Não dá para carimbar assim, né? Se a gente vai falar fratura por estresse, mas não houve uma fratura ainda. Então, talvez reações por estresse seja um termo mais adequado, mas a literatura, em algum momento, provavelmente, a gente vai precisar rever isso. Mas enfim, a gente está falando de quê? Sobrecargas cíclicas, repetitivas. Sistêmicas. E que eu não estou tendo tempo ou qualidade de descanso suficientes. Que é muito comum no Brasil. É a alimentação que não está adequada em quantidade ou qualidade. É o descanso entre sessões de treinamento ou simplesmente o sono. O sono que não está adequado. É outro assunto longo esse. É a intensidade do treinamento, é o volume do treinamento. Então, o que precisa ser? Nesse caso, eu, enquanto fisioterapeuta, posso auxiliar demais no tratamento. Mas se a gente não melhorar essa disfunção de base... Não, já chegou na sua mão. A gente o que você faz é me provocar para que eu possa pensar e refletir. Falar, realmente não estou descansando. Meu volume está muito alto. Eu mesmo cansado vou e tô dormindo mal pra cacete, né? Você me provoca e eu vou ver e fazer uma autorreflexão. Exato. Para ver onde eu posso, ou comendo mal, né? Ou ingesta proteica, enfim. Eu vou ter que vou ter um nutri, eu vou tudo que a gente não quer do esportista é que ele deixe de praticar o esporte dele. Né? Seja ele o recreacional ou aquele que vive do esporte, o atleta profissional. Que na clínica é uma pequena fração. A gente lida muito mais com o atleta, digamos, da vida real, né? Então, são corredores, triatletas, gente que, do contrário, ele investe dinheiro naquilo, investe tempo e dinheiro. Então, a última coisa que eu quero é que ele não fique, que ele fique fora. Mas às vezes é necessário. Mas o problema, Doc, sabe qual que é? Eu vejo assim, não sei como é que vocês pensam, é que
O amador, né? Ele não é atleta, não compete. O amador tá com uma carga de treino quase igual ao profissional. E com uma jornada de trabalho. Exato. Então, esse cara se estressa num nível, mas fora cortisol, fora tudo, enfim. Mas ele tem um volume de treino, ele cumpre a planilha, ele acorda às 4h30, na hora do almoço ele vai nadar, ele tem a família. E a planilha tem que estar verdinha. Porra, meu. Exato. Então, isso também é um fator de vigorexia. E aí deve vir a parte mental, que é outro, né? Vocês já sabem. Daí a importância de ter esse contato, né? Então, você tem o contato do seu treinador, se eu já não tenho, na maioria das vezes a gente já acaba tendo, né? Então, deixa eu falar com o seu treinador. Não vou porque deixar, muitas porque eu quero vezes, fazer o Ironman e quero aquela muitas tatuagem. vezes eu não quero. Muitas vezes o atleta quer diminuir, né? Não, então, você quer fazer a prova? Você sabe. Se quiser fazer a prova, a gente vai ter que diminuir agora, porque ainda dá tempo. É. E aí tudo, Esse equilíbrio, essa avaliação bem criteriosa se faz não é necessária. fácil. Mas tem uma que o Doc não vai saber, finalmente eu vou pegar ele. Olha só. O indivíduo mais velho, pô, treina de novo, tá? Tá. O indivíduo mais velho, acho que a gente concorda que precisa de um aporte proteico importante, porque isso a gente falou. Mas o meu processo me ajuda a pensar. O meu processo digestório, ao passar de X anos, minhas enzimas, aí você vai me explicar mais, isso é diminuído. Eu tenho uma... Como é que eu digo isso? Não sei, me ajuda. Uma absorção menor ou uma capacidade de ingesta menor, mas a época que eu mais preciso, o que eu faço? É muito difícil. Existe o que a gente chama de paradoxo da proteína, que se aplica muito ao indivíduo idoso. Porque a proteína ela tem uma outra propriedade, que é a indução da saciedade. É verdade. E aí, as coisas vão meio que jogando contra. Porque você tem já um indivíduo mais inapetente, que é um indivíduo idoso. E aí você fala assim, tá, eu sei que eu preciso de mais proteína para esse indivíduo, porque eu preciso estimular. O idoso tem uma outra ressalva, que é o que a gente chama de resistência anabólica. O que isso quer dizer? Que ele responde ao estímulo anabólico de uma maneira subótima. O que faz a gente ganhar ou perder músculo é o que a gente chama de balanço proteico. Ao longo do dia todo, todas as proteínas do nosso corpo, todas elas, inclusive o músculo, estão num estado que a gente chama contínuo de turnover. Elas vão se renovando de tempos em tempos. Beleza. Então, o tempo todo você está degradando e formando músculo. Por isso que o Kim de ontem não é o mesmo de hoje, né? Exatamente. Acertei? Esse conceito é perfeito. Beleza. Se a gente olhar para o antebraço... Esse Hamilton, você vier aqui amanhã, é outro, hein? Daqui 3 meses, é um set completamente novo de proteínas. É mais ou menos nessa taxa. O que isso quer dizer? Que é a razão entre produção e degradação de proteína que vai dizer se você está produzindo mais do que degradando ou degradando mais do que produzindo, portanto, se você vai ganhar ou perder massa muscular. Mas o meu catabolismo, nessa idade que eu te falei, desse indivíduo já está aceleradinho. Então, aí que é a história. A não ser que esse indivíduo tenha alguma condição que predisponha ao catabolismo, o catabolismo se mantém. O que diminui é o anabolismo. Então a conta fica negativa da mesma forma, percebe? Porque se eu estimulo menos o anabolismo, se ele é menos suscetível à estimulação anabólica, a chance de eu entrar numa razão negativa é maior, porque o tanto de catabolismo é mais ou menos igual, ele não aumenta no indivíduo idoso, a não ser que ele tenha uma condição... Tá, essa fotografia eu entendi, tá. Aí imagina assim, ó, eu estimulo... Não sei se alguém vai ver. Continua explicando que agora eu vou precisar pegar a caneta. Então vai. Eu estimulo o anabolismo por via da alimentação. Então fiz uma ingestão proteica. Eu aumento a minha taxa de síntese proteica. Esse é um efeito transitório, ele vai durar ali algo em torno de 3 a 5 horas. Passado esse efeito, passa a predominar a degradação. Então a gente ficaria num algo mais ou menos assim, ó. Vou desenhar para você ao contrário, hein? Vamos ver se eu vou conseguir. Estimulei, passou o efeito, passa a predominar a degradação. Aí, aqui tem um estímulo. Tem o outro aqui. E a coisa vai mais ou menos assim. Faz sentido isso para você? Isso aqui é degradação, isso aqui é síntese. A razão entre as duas coisas vai dizer se eu estou num balanço proteico positivo, negativo ou neutro. Se eu mantido cronicamente, se eu vou ganhar, perder ou manter minha massa muscular. Tá.
Tá? O que acontece é que o indivíduo idoso, ao ser submetido a um estímulo anabólico, a resposta dele é menor. Se essa é igual, concorda que ele está mais... Ele faz isso. Ele estava aqui, estimulou e Não. tem um decréscimo. O decréscimo é igual. O estímulo é que é menor, ó. O estímulo dele é menor. Se o estímulo é menor e a degradação é igual, a diferença entre os dois vai dar sempre negativo. Então, continuamente ele vai perdendo músculo. Esses dados variam muito na literatura, mas o mais consensual, a partir dos 50 anos, mais ou menos 1% ao ano de perda de massa muscular. Porque a testo também está nesse percentual. Tem isso também, mas o que De você 1% consegue, ao o que ano. você precisa fazer num caso desse é modular o estímulo. Porque se o mesmo estímulo que eu dava antes induz uma resposta anabólica menor do que ela antes fazia, eu tenho que aumentar o estímulo. Aqui talvez um exercício resistido. Aqui é o exercício, mas é também, sem dúvida, o exercício que é fundamental, que é o principal driver para o anabolismo, Sim, mas também o suporte nutricional. Não, claro. Então, o suporte proteico para o indivíduo idoso, voltando àquela história, em números absolutos, ele é maior, a necessidade dele é maior do que para o indivíduo Não, jovem. então tá, é isso que eu queria saber. Só que como é que você consegue fazer um troço desse? bom, aí Não faz. Na prática não faz. não O que você tenta fazer é adequar tanto quanto possível. O que a gente chama de recomendação de ingestão de proteína, ou o tal do RDA, é da ordem de 0,8 gramas por quilo de peso corporal. Pouco, né? Pouco. Para o indivíduo engajado num programa de treino e tal, isso vai de 1 a 1 e... Tá certo? 6 que eu fiz? Tá, né? Que eu estou falando de cabeça para baixo. Tá bom. De 1 a 1,6 até 2, vai, se você quiser puxar muito, 2 gramas por quilo. Agora, para o indivíduo idoso, a nossa discussão é a seguinte: essa de base para o indivíduo idoso não engajado em exercício, ela deve ser de pelo menos 1 a 1,2. Mas olha só, quero passar a palavra pro professor aqui, para ver o lado dele, mas para que ele não tenha dinapenia, né, que é perda da força, pode ser? Sim, é isso. E sarcopenia, etc. E se eu socar HM-beta nele? Não funciona. Para, Doc, que não funciona? A HM-beta não funciona. Não funciona? Não funciona aqui. Não atravessa? Não chega? Não é isso, a HM-beta... Eu achei que dando HM-beta para esse cara, para esse senhor, Não. eu tampono. Não. Eu não consigo tamponar? HM-beta é um derivado da leucina. E a leucina é o aminoácido responsável por fazer esse efeito aqui. Então você fala, porra, A leucina mas como é o é que que não é funciona? mTOR, né? Não, leucina é um aminoácido essencial. Eu sei. Ela entra, quando você ingere uma proteína, vamos chegar lá onde você está pensando, mas vamos antes. Você ingere uma proteína, ela é composta por vários aminoácidos. Certo. Dentre esses tantos, tem os aminoácidos essenciais. Dentre os essenciais, a leucina tem Tá, uma o BCA, função, tá, como se tem uma fosse... função particular. Sim. BCA também não é uma boa ideia, vamos já chegar lá por quê. A leucina é quem faz a estimulação desse aumento da síntese via a tal da mTOR que você mencionou. Certo. Então ela entra na circulação, ela é captada pela célula muscular e ela estimula essa via canônica aqui da hipertrofia muscular, que é a via da AKT-mTOR. Ok, até aí você fala, porra, tá perfeito, então o que eu tenho que fazer? Dar leucina pro cara para estimular. Aí só que você tem que pensar o seguinte, vamos numa analogia bem colegial, o músculo, a proteína, perdão, é como se fosse uma paredinha. E uma parede é feita de tijolos. Lá. Beleza, até aí. Todo mundo aprendeu isso no colégio. Beleza. Qual que é o detalhe? Qual é a nuance dessa analogia? Os aminoácidos essenciais precisam estar presentes em quantidade excedente na circulação para servirem de tijolinho para você construir parede. Quando você dá só a leucina ou só o HM-beta, você está dando, entre aspas, a leucina também, você está dando um dos tijolos. Com um tijolo, você estimula a síntese, você estimula o pedreiro a construir a parede. Mas se você não der os tijolos para ele, não tem o que ele fazer. Então, como é que você dá os tijolos? O resto dos aminoácidos essenciais. Onde está o resto dos aminoácidos essenciais? Na proteína. Portanto, dê a proteína. Não adianta dar essa volta tentando. Não adianta. A gente tem vários estudos com isso. Quando você dá só um deles, você contratou o pedreiro para subir tá cheio de o muro da intenção, tua casa. só que não tem o bloco.
E o pedreiro foi, que já é difícil. Mas ele foi, chegou. Segunda-feira ele tá lá, 7 horas da manhã. Louco pra trabalhar. Cadê o tijolo, meu querido? Eu não trouxe. Então... Não, você tem que vir aqui um dia só pra falar disso. Aí você tá me angustiando. Esse gráfico que o Hamilton Fala tá aí. falando, dessa parte de saúde óssea, né? A gente já tá falando de um osso que tem uma qualidade ruim, né? Então esse seria a fratura, que havia comentado, fratura por insuficiência, né? Um osso que já não tem a qualidade positiva, porque eu tô perdendo o mesmo tanto, só que eu tô ganhando menos. Obrigado, cara. Então o fluxo de caixa ali fica alterado, né? O Kim continua comprando a mesma quantidade de produto, só que agora tá vendendo menos. Uma hora a conta não vai bater. Mas ainda no seu raciocínio, como é que eu faço, quem tá te ouvindo, se é que é possível, como é que eu faço para manter a minha saúde óssea? E aí, aproveitando justamente essa provocação que você está fazendo com uma pergunta que você jogou aqui no meio, né, Kim? E essa pessoa, né, já viveu, já fez esporte, tá, mas e agora? O que eu faço, né? Olha, então, o que é o consenso, né? O que é que me falaram e eu comecei a fazer isso, né? Vou fazer natação, porque não vou ter impacto, né? Excelente. É uma ótima ferramenta de atividade, né? Vai ter alguma integração. Resistência cardiovascular e pulmonar. Excelente, é muito bom mesmo. Legal. Só que o que eu mais preciso agora é de exercício resistido. Então eu preciso de quê? De treinamento de força. Exercícios que vão gerar uma sobrecarga graduada na parte óssea via muscular, via contração muscular. E aí sim eu melhoro minha saúde óssea. Via parte muscular, que toda aquela importância que a Hamilton já destrinchou aqui pra gente no começo, né? Então, por mais que seja um consenso, vamos fazer hidroginástica, vamos fazer natação, porque não tem impacto. Ok, mas o que a gente precisa, conceitos o que a gente precisa mais. E ainda é muito enraizado isso, né? Então, por vezes, por mais que a gente atenda esse perfil atleta recreacional, então o esportista amador, vira e mexe tem pra mim, pô, Vitor, mas você não atenderia minha mãe, não? Eu falei, claro, por que não? Né? O que fugir da minha alçada... Não pode trazer. O que fugir da minha alçada, claro, vou encaminhar para algum outro colega, mas e aí até mesmo da outra área assim, que eu atendo também, que é a osteopatia, tem muito dessa parte também de saúde intestinal. Então não é simplesmente se ela está comendo a quantidade, a qualidade adequada, está absorvendo de forma adequada. E aí seja para os dois perfis, o esportista ou essa senhor que chegou até mim. Vai entrar na minha avaliação a pergunta, e aí o seu cliente aqui que chegou, ele vai consome o gel de carboidrato em pó, mas e nesse treino longo dele? Tem algum momento em que ele precisa parar e ir correndo pro banheiro porque teve diarreia? Soltou o intestino? Uau, bateu e voltou. Comumente os corredores falam isso, né? Então a absorção não está sendo adequada. Enquanto fisioterapeuta, eu que vou ajustar a dose? Não, jamais. Isso vai de quem prescreveu isso, é um nutricionista, um nutrólogo, profissional que prescreveu isso. Só que isso para mim é super, super importante, porque esse atleta talvez ele não está conseguindo entregar, ele não está tendo substrato energético suficiente para entregar aquele treinamento, ele não está tendo uma recuperação adequada, ele está se expondo mais. Precisa fazer uma investigação se a quantidade de fibra, a ingesta de água, enfim... os probióticos deles, psicobióticos e assim por diante, tem que fazer uma avaliação. E passa batido. Não é da área, comumente, do fisioterapeuta perguntar isso, mas a gente precisa. É que você não a gente precisa falar sobre isso. Você tem uma cabeça muito né? boa, que nem o Hamilton falou. Não se trata ali de um osso, de uma tíbia, é do indivíduo como um todo. Eu não tô tratando eu tô atendendo uma fratura por exemplo. Não, eu tô atendendo um indivíduo que faz um esporte, que tá com uma queixa. Eu trouxe um colega de vocês aqui, um oncologista bem famoso, ele tava me falando, né, ele especialista, né, e ele falou, Kim, eu não trato de uma mama. Exato, perfeito. Né? Pessoal com um monte de anseios, tem um monte de coisa por de trás, medos, né, cada vez... Agora me fala uma coisa, qual é a sua aula e o que o congressista pode esperar da sua aula? Você não vai angustiar ninguém, né? Nós vamos eu vou ficar na sala de nutrição esportiva. Tá. Vai ser a integração entre nutricionista e fisioterapeuta. E a gente vai falar de lesões mais comumente identificadas na nossa prática clínica,
tendinopatias, lesões musculares, fraturas por estresse. Então, juntamente com o Humberto Nicastro, nutricionista também da Care Club, nós vamos debater esse tema, que o NEX a princípio não é para fisioterapeutas, mas por que não ser também para tá debaixo daquele fisioterapeutas? teto com um ecossistema maravilhoso ali. Então é um ambiente para a Muito gente legal. discutir isso, né? E até mesmo para os colegas nutricionistas, talvez que ignorem um pouquinho essa parte, né, da reabilitação ou da prevenção de lesões, unindo esse Fantástico outro isso. serviço, é um pouco do que a gente vai discutir. Muito legal. Hamilton, o que as pessoas podem esperar da vossa aula? Você vai angustiar lá as pessoas? Não, eu provavelmente pretendo vai. não angustiar ninguém. Na verdade, eu tenho, acho que, informações que podem ser interessantes. A minha ideia é tentar fazer um pouco do que eu falei ser uma das nossas deficiências, né? De comunicar a ciência de uma maneira inteligível para profissionais da área interessados no tema. Então, a gente vai discutir sem tentar fazer disso que a gente chama de nutricionismo, que é ficar discutindo efeitos isolados de nutrientes e tal, mas qual seria, se há, e qual seria, né, se é que há, um papel especial das proteínas no suporte a um programa de emagrecimento, como é que isso pode ajudar o nutricionista a fazer planejamentos alimentares mais eficientes, que tragam o que a gente chama de uma melhor qualidade no emagrecimento. Porque toda vez que você perde peso, você perde tudo. Você não perde gordura. Seria mágico se você perdesse só gordura, né? É claro que num programa eficiente de emagrecimento, boa parte da perda é sim de tecido adiposo. Não pode se descartar que uma outra parte significativa é de massa magra, de massa muscular inclusa, e também de massa óssea. Muito menor a de massa óssea, é verdade, mas dependendo da população, isso pode ter repercussões muito importantes. Então, quando você pensa de novo no indivíduo idoso, que já é um indivíduo que passa no processo de envelhecimento por perdas progressivas na sua massa muscular e óssea, diminuir, mitigar o efeito de um programa de emagrecimento sobre esses tecidos é fundamental. O exercício tem um papel chave nesse processo todo, muito maior que o da nutrição, mas o papel da nutrição é dar suporte ou otimizar o programa de exercícios, os efeitos do programa de exercício para essa população, minimizando o impacto da restrição calórica, que é absolutamente necessária quando você vai emagrecer, sobre o músculo e também sobre o osso. Um aulão. Espero, vamos ver. Vai. O que você não tolera num nutricionista? Eu sou conhecido pela minha pouca paciência aqui. Eu tô tentando tô trabalhando muito isso. Eu poderia falar que qualquer um que me conhece e queira me sacanear vai falar qualquer coisa, porque eu sou tão sem paciência que qualquer coisa mas eu acho que o que hoje eu acho que eu toleraria menos não é nem a incapacidade técnica do indivíduo, porque eu acho que isso tem várias fontes que muitas vezes não são nem do domínio do próprio profissional ali, mas a falta, a negação do conhecimento em si. Quando o cara... Tá. Eu não conheço, eu não luto por isso e já dou um carimbo de... Eu nego. Eu acho que esse é o maior problema. A negação do legal, conhecimento eu acho que é importante. Para mim, assim, é uma coisa que me pega um pouco. É uma ignorância. Mas a ignorância nesse sentido. A ignorância do cara não saber, para mim, hoje não é mais um problema. Porque eu acho que não saber, ninguém sabe tudo, eu muito menos. Mas é o cara não querer saber. Acho que é aí que me pega. Essa morada aí é complicado. Porque se eu não quero, eu já fechei as portas, então... É assim que eu faço, é assim que eu sempre fiz. É o famoso, é o 3 de 10 ou é 4 de 8 e segue a vida, né? Sabe como é? Acho que a gente pode derivar para qualquer atuação profissional. É verdade. Né? Vitor, e no teu caso, pensando nos colegas, sem te colocar em saia justa, mas assim, num sentido geral, para vocês profissionais da área da saúde, o que não é tolerável hoje na conduta do profissional? O que você me diria? Boa pergunta, viu, Kim? Você perguntou primeiro para o Hamilton, eu estou refletindo aqui. Né? A fisioterapia é uma profissão que
ganhou muito espaço nas últimas Verdade. 2 décadas, vamos dizer Pode assim, ser, né? verdade. E o fisioterapeuta tem ficado em evidência em muitos casos, isso é muito bom, é muito importante, principalmente a fisioterapia esportiva, né? Que é aquilo que eu sou especialista e atuo mais. O fisioterapeuta teve no futebol, numa Copa do Mundo, pela primeira vez, se eu não estou enganado, em 94. Puxa. Na Copa de 94, né? Tem aquele gol que o Branco faz de falta lá contra a Holanda, ele sai para abraçar o fisioterapeuta, inclusive, né? Enfim, e por que eu tô falando disso? O fisioterapeuta, ele não é o papel principal. O papel principal é quem? É o atleta. No caso, é o paciente, né? Não sou eu que sou o mais importante. O que a gente faz, e aí eu falo para os alunos, quando eu tenho a oportunidade de estar na pós-graduação, o que a gente faz, e aí é importante para a gente não colocar isso com outras leituras, né? O que a gente faz é muito pouco. Só que esse pouco que a gente faz pode ter significar muito na vida do nosso paciente, daquele atleta que está à nossa frente. Sabemos que sim. Né? Então aí, chegando de fato à resposta, eu acho que é isso, se colocar como agente principal. O agente principal não é o fisioterapeuta, é o paciente. E eu acho que sim, a gente pode investir no marketing, na sua divulgação. Eu acho é bom que a gente faça isso, né? Engrandece a profissão. Hoje temos profissionais de altíssimo nível, brasileiros, representando a fisioterapia esportiva no mundo. Me orgulho disso, eu acho que isso é muito legal. Só que o principal, e é a razão do nosso trabalho, é o cliente, é o paciente, é o atleta. Então acho que se colocar como esse ego, assim, eu sou o principal, ele melhorou por conta, eu acho que isso não. Eu brinco sempre com meus amigos, acho que eu falei para o Hamilton, não sei, a maioria é médico e nutri e tal, e eu falo para alguns médicos, vocês têm uma doença grave que chama-se delírio de autoridade. Se computo. Isso aqui, eu falo, melhorou, vocês melhoraram. Mas ainda, né? Então, essa humildade, saber colocar num lugar que vocês estão ali em prol, e ainda mais o nutricionista trabalhando fortemente com os médicos, melhorou muita coisa nesse país, muito. São 250 mil nutricionistas que nós temos aqui. Os profissionais da educação física são 626 mil. Então, assim, é muito profissional. A nossa nutrição é reconhecida como uma das melhores do mundo, né? Então, mas assim, trabalhar em conjunto com os médicos, eu acho muito legal. Tem muito para melhorar, porque a medicina, vocês, profissionais da área da saúde, eu falo sempre, tem que ser mais humanitária e menos numérica, né? Que a gente falou da transdisciplinaridade e tudo isso. Então, acho que a gente está caminhando, mas claro que é bom sempre refletir, se colocar nessa humildade que você colocou. O importante é o atleta. Trago aqui a Carla de Piero, todos os outros que fazem tal, ótimo. A gente conversa muito sobre os atletas, essa parte toda, porque ninguém sabe nada o que acontece nos bastidores, né? Vocês é que sabem, assim, é realmente a vida de vocês. E principalmente no alto rendimento, né? Onde ganhos marginais fazem diferença, né? Ninguém tem ideia, né, Milton? Saúde mental hoje é uma questão muito forte, a Carla trabalha muito bem com isso. Então, a mídia é quase que implacável, imperdoável a qualquer tipo de microfalha sem avaliar o que está acontecendo com o sujeito. Ninguém quer saber também. Ninguém quer saber. Quer que o cara vá lá e faça gol, e se não fez, exatamente. Vai ser, vai ser apedrejado e não importa. Então, são vários os casos, né? Quando a gente tem muito, como a gente está lá você está lá na mitocôndria, né? Alguns alunos da medicina esportiva, lá, os médicos da medicina esportiva, que depois acabam indo para os clubes, aí eles passam lá para tomar um café, o cara fez doutorado com a gente e tal, contando as histórias. Você fala, puta, mas é coisa que você nem imagina, né? O cara passando por uma série de situações, por isso que ele tá sem jogar, por isso que ele joga mal, por isso que não sei o quê, aí você vai... Tá, vou até eu parar de... Hoje é o meu time, mas deixa eu parar de criticar. Vou tirar o pé, né? Olha só, caminhando para o final pelo tempo, tem uma questão aqui que você até me alertou. Eu tenho aqui uma questão, veteranismo, proteína e prática esportiva. Até estava comentando com o Hamilton aqui, mas eu quero dar a palavra para ele, porque acho importante. E você comenta desse e do outro. Tem aqui um estudo recente publicado desculpa que se eu errar, na JAMA Network Open. Você mostrou que os vegetarianos estritos consomem proteína em quantidade adequada, mas com base em alimentos ultraprocessados. Então a questão seria, quais os desafios para esse público alcançar bons resultados sem comprometer a qualidade da dieta?
Comenta essa aqui, por favor. Cara, esse é um trabalho que a gente tem bastante orgulho de ter realizado. É talvez o maior levantamento em relação a hábito alimentar de uma população vegana que você vai encontrar na literatura hoje. A gente avaliou quase 1.000, foram mais de 1.000, mas que a gente conseguiu usar os relatos foram de quase 1.000 veganos, e a gente estava interessado em 3 aspectos. Um deles, que a gente já sabe, é que o consumo proteico da população vegana é ligeiramente inferior, tradicionalmente na literatura, ao dos onívoros, aqueles indivíduos que comem alimentos de fonte animal. Então essa não era a questão central. As questões centrais eram 2 outras. Eles comem um pouco menos de proteína, mas a gente já falou que o perfil de aminoácidos dessas proteínas são diferentes. Será que ao comer um pouco menos de proteína, eles estão insuficientes para os aminoácidos essenciais? Porque essa é uma questão importante, né? Essenciais, já está no nome. Você tem que consumir na dieta. Então a gente queria avaliar o consumo proteico sim, mas queria avaliar o consumo de aminoácidos essenciais dessa população. E uma terceira questão que está muito em voga, não por acaso, porque é uma questão muito relevante, que é o nível de processamento dessa dieta. Você já deve ter falado várias vezes aqui sobre alimentos ultraprocessados e o quanto eles estão associados com desfechos indesejados de saúde, etc. Então a gente avaliou esse pessoal e a gente viu que a grande parte dos indivíduos veganos atingiam as recomendações para ingestão proteica. A grande parte desses indivíduos também atingia as ingestões dos aminoácidos essenciais individuais. Quando você olha para cada um dos 9, a maior parte dos indivíduos atingia a recomendação. Claro que tinha alguns que ficavam abaixo, outros muito acima, mas na média a esmagadora maioria estava ok com isso. Pô, informações bacanas, né? Já desmistifica um pouco de que o vegano não come, aquela coisa toda. Já derrubou. Mas aí a gente falou, então vamos olhar para uma outra coisa, que é o nível de processamento da dieta. E aí tem algumas informações bem interessantes. A primeira delas é a seguinte, só para rabiscar por mania, né? Os indivíduos veganos consumiam uma proporção maior de alimentos não processados e in natura do que a população não a população livre, do que a população geral do país. Tá, esse grupo aqui não processado, menor, né? Não processado, tá, isso. Menor. Não, maior. Maior. Ah, sim, talvez em busca. Alimentos in natura e não processados, maior do que a população geral. Peguei. E os ultraprocessados numa proporção menor do que a população em geral. Tá. Aí você fala, poxa, são bons veganos, porque você pode muito bem ter o vegano da batata frita e Coca-Cola. É vegano igual. Sim. É um péssimo vegano, mas vegano ainda assim. Tá com a carteirinha. Né? Tá com a carteirinha, não certo. perdeu. Então, a maioria deles eram, entre aspas aqui, bons veganos. Mas qual que é o detalhe dessa informação? Porque por enquanto tá tudo bom, né? Você fala, poxa, mas os caras comem menos ultraprocessado, mais alimento in natura e não processado. Tá tudo perfeito. Aí a gente fez uma associação, ou fez uma série de análises e viu o seguinte: quando você dividia esses quase 1.000 participantes por percentil de consumo de alimento ultraprocessado, você via que os que comiam menos ultraprocessado, olha a incoerência, os que comiam menos ultraprocessados estavam mais predispostos à inadequação da ingestão proteica. Não é meio estranho? Estou tentando entender. Então, e quem comia, é isso que pegou, e quem comia mais ultraprocessado estava mais adequado para a ingestão proteica. A gente falou, puta, que diacho está acontecendo aqui? Vamos olhar para quais são os principais alimentos ultraprocessados que estão fornecendo a proteína para esse povo. Aí, o que tem lá? O que tem lá? Dois saltaram assim na análise super. O primeiro deles, a proteína texturizada de soja, que é um alimento super tradicional na dieta vegetariana e vegana, mas que pela classificação é um alimento ultraprocessado. Podemos já fazer um parênteses nisso aí. Tá. E os suplementos proteicos. Aí, qual que é o parênteses que eu acho que é super relevante? A NOVA, que é esse sistema de classificação... É isso que eu te falar agora, é a classificação aqui o negócio. Isso. Esse sistema de classificação,
Ele é excelente, ele funciona super bem, ele tem vários méritos. Ao nível da saúde pública, ele funciona super bem. Então, alimentos ultraprocessados... Mas para essa lupa mais fina... É isso. Quando você vai escrutinizar no 1 a 1, ela não funciona tão bem, porque... quando você olha ao nível populacional, sim. quando você está falando de ultraprocessado, você está falando do quê? É do miojo, é da bolacha, não sei o quê. Não, mas o radar dele pega. Pegou, tem que pegar. Pega, quando você vai pro nível populacional. Mas quando eu avalio a sua dieta, você consome alimento. Eu tenho certeza que tem uma dieta boa. Certeza, tem um bom mas palpite. Mora lá, eu mas tô você lá tem alimentos ultraprocessados na sua dieta. Claro quando eu vou olhar, eu vou falar, cara, tem esses... Então, esses ultraprocessados do Kim... eu não posso colocar no mesmo balaio de um pacote de fandangos, sem querer fazer propaganda negativa aqui, aliás, é uma tranqueira, mas do tal do baconzitos. Né? Nossa, foi longe, nem tem essa porra, mas será que existe isso? Sei lá. Mas quando você avalia a proteína texturizada de soja por causa do processo de extração, que você tem que fazer a extrusão do grão e tal, você classificou como ultraprocessado. Mas porra, quem aqui, que nutricionista em sã consciência vai ser capaz de dizer que a proteína texturizada de soja tem algum efeito maléfico, em especial se comparado com o miojo e com... Saca? Então é um sistema de classificação que tem os seus pênaltis também, porque a lupa não é tão boa quanto... Não sei nem se deveria ou poderia, porque realmente é muito difícil você criar subclassificações. Deveria ter subclassificações. Sim, em algum momento talvez isso aconteça. Agora, mas qual que é também a armadilha aí? A indústria dos alimentos ultraprocessados veganos está engatinhando ainda no Brasil. Está crescendo paulatinamente, mas ainda é subdimensionada em comparação a fora do país. Eu estou sempre lá e acompanho as feiras, visito tudo. E tem muita coisa disponível fora. Agora, o que acontece quando você passa a substituir os alimentos in natura e minimamente processados por esses alimentos que estão disponíveis, não aqui ainda, mas fora do país, ultraprocessados? Será que os efeitos vão ser tão inofensivos quanto o que a gente achou no nosso trabalho? Muito provavelmente não. Curioso. Muito provavelmente muito legal não. Então, seria. Quando você vai, por exemplo, tem um outro estudo muito menor que o nosso, mas é o único outro que tem, na França. Enquanto os nossos consomem 13% de ultraprocessado, na França esse número é de 40%. Com certeza. Cara, 40%, você imagina o quê? Que é tudo ultraprocessado inofensivo? É lógico que não, a indústria lá está muito mais avançada. E quando tiver aqui? Então, o heads up, ou a luz vermelha, é para a indústria e para regulamentação de que esses produtos tenham uma qualidade melhor do que... o caminhar do industrializado na Europa, Estados Unidos e Brasil vai ter sempre né? Então, muito curioso. Pô, muito obrigado por essa contribuição. Nunca ninguém falou nada... com esse olhar, muito, muito bom. Vitor, faça por favor, as suas considerações finais do seu trabalho do Next, que vai ser dia 17 e 18 no Expo Center Norte. Você que não se inscreveu ainda lá, se inscreva, porque vai ser muito legal. Realmente, eu estou participando de muitas reuniões sobre... Sempre estou no Next, só que esse ano realmente vai estar muito diferenciado. Mas faça as suas considerações do seu trabalho com calma aí e da sua participação no Next, por favor. Vai ser minha primeira vez no evento e muito feliz pelo convite, porque de fato mostra esse interesse do evento em trazer de fato esse atendimento, essa comunicação, digamos assim, integrada entre profissionais, né? Deixando isso cada vez mais abrangente. E feliz por, enquanto fisioterapeuta, estar participando do evento, né? Junto com Humberto Nicastro, nutricionista, como já citei, tenho a oportunidade de trabalhar em conjunto com ele, de fato, essa transdisciplinaridade na prática. E agradeço à comissão organizadora por ter feito o contato. E aqui, né? Por mim, a gente poderia ficar um bom tempo ainda. Tô tendo uma aula aqui, né? Tô tendo uma aula aqui. Não, essa troca é muito legal, né? Isso curioso para quem assiste, né? Para mim aqui é um banho de curiosidade, de informação. Eu que sou apaixonado pela ciência, realmente faltam braços aí para a gente ter mais produção científica, mas meu pezinho na parte acadêmica ainda existe. E espero participar do evento, contribuindo também com outros colegas, né, com outros profissionais
sejam eles fisioterapeutas ou não, nesse caso principalmente nutricionistas, né? O que eu posso contribuir com eles, né, nessa parte clínica de fato. E agradecer a Quality pelo espaço, no seu nome, Sua Kim. casa, quando você quiser Muito voltar. obrigado pelo convite, pelo bate-papo, a Milton também. Vou querer assistir a aula dele também. Né? Eu vou estar lá. Estarei presente. E qual é o seu endereço eletrônico? A rede social, principalmente, é victoralves.fisio. Me encontro no Instagram, até mesmo outras redes menos comuns, mas que eu tento utilizar também, como por exemplo o TikTok. É para dancinha. Não, pode ser também. Pode ser também. Mas tem alguns conteúdos, e até mesmo porque eu quero chegar em quem precisa dessa informação. Principalmente muito jovem, não somente, mas muitos jovens utilizam também, então acho que é algo de estar inserido, né, de a gente adaptar. A aula que era dada 10 anos atrás, hoje talvez precisa de alguma adaptação. Opa, com certeza. Então eu tento trabalhar nisso também. E tem canal também no YouTube, Fisioterapia Esportiva. Lá eu faço alguns vídeos relacionados à educação em saúde, falando sobre reabilitação de lesões e até mesmo também sobre calçados esportivos, principalmente tênis de corrida. É alguma coisa que eu comento também. Muito legal. Professor, fecha aí. Olha, fica o convite para as pessoas participarem do evento. Eu tive a felicidade de conhecer o Gustavo por meio de uma outra amiga em comum, a Alessandra Lúlio, que o apresentou há alguns anos. E o Gustavo é uma pessoa sensacional e ele trata o evento com um carinho tão grande que é impossível não aceitar o convite dele. Boa leitura. Ano passado eu consegui negar com muito esforço, esse ano ele não me deixou. Negar foi bom. Não me deixou escapar e o carinho que ele põe no evento faz com que você se motive a participar. E ele é um cara que tem insistido muito comigo de cientificizar mais o Nex. Ele quer mesmo. E a gente tem conversado muito sobre isso, tem várias também armadilhas aí para isso também, que eu tenho tentado alertar, porque se ele faz uma mudança radical de uma vez, ele muda muito a cara do evento, mas aos poucos ele está inserindo isso e acho que a insistência dele na minha participação tem um pouco a ver com essa ideia de, entre aspas, cientificar mais o evento, trazer e isso é muito legal para a gente também ter espaço, ter algum tipo de palco para disputar a informação com esse bando de gente falando besteira que tem por aí, então sem querer parecer mais esperto que ninguém, mas uma informação pelo menos fundamentada em um conhecimento formal e tal, né, que eu acho que para a área da saúde é fundamental. É que eu digo sempre, uma coisa é formação, outra coisa é informação, então tem uma diferença da formação e da informação, precisa tomar cuidado. E da opinião, põe uma terceira aí. É verdade, vou calibrar esse tripé aí, né? Mas desculpa, eu te interrompo. Não, é isso, acho que o convite, porque realmente ele trata isso com muita seriedade, então eu não estou aqui fazendo nenhuma demagogia não, então acho que vale muito a pena. É verdade, boa leitura. Pessoas. Gustavo é gente, né? É isso. Senhores, é isso, falamos um pouco aqui, demos um view, né, por tudo que vai ser colocado no Nex. Claro que o Vitor tem que voltar aqui numa outra oportunidade para a gente falar um assunto dele, fazer uma imersão, talvez com um atleta junto, talvez com um nutricionista que trabalha com ele para a gente falar. E o professor Hamilton também tem que voltar numa outra oportunidade para a gente... Puxa, esse é um assunto, né, enorme de pesquisa, de tudo. E o que mais pega, né, que eu tento fazer aqui no QualityCast é realmente levar... Eu tenho muitos elogios aqui, mas saibam que não é muito fácil a gente levar conteúdo, né? Acho que os colegas aqui dividem a mesma opinião, conteúdo sério e para que tenha a parte engraçada, tem alguma coisa, mas assim, é importante levar isso, é muito sério isso, né? Junto aos profissionais da área da saúde. Afinal de contas, esses nutricionistas que estão saindo das universidades, né? E aí, como é que vai ser, né? Como é que vai ser esse atendimento? E quando aparece um caso, mais ou menos que nem o Hamilton falou aqui, com essa complexidade, ou que você apresentou, como é que eu vou lidar com isso? Né? Não é brincadeira, é muito sério. É muito sério. E a gente precisa estar preparado para isso. Então, aguardo esse convite aí, vai ser legal. Tem que voltar. Pessoal, não deixe aqui de curtir o canal, compartilhe. Você que não me conhece, então me siga lá no Instagram,
Marcelo Kim _ e dê um like, compartilhe porque é muito importante para o bom entendimento do YouTube. Não se esqueçam, Next 2025, 17 e 18 de outubro, no Expo Center Norte. Senhores, aquela câmera do meio lá. Tchau, pessoal. Valeu, obrigado. Até. Quality Cast by Marcelo Kim.